Aliás, sobre a sexta não, fala sobre o domingo da ressurreição. E a ressurreição de Jesus é algo mais importante para as nossas vidas. Por que é mais importante? Porque é onde que Jesus conquistou o direito de um dia voltarmos para os céus. De onde viemos? A Bíblia diz que todo espírito humano vem de Deus. E um dia ele quer voltar para lá. E que nós não viemos impedir a nossa volta para os céus. E isso vai depender da nossa fé e da ressurreição de Cristo. Amém? Graças a Deus. A palavra de Deus diz assim: eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém a 60 estádios, cujo nome era Imaús. Esses 60 estádios significa mais ou menos, segundo estudos, na faixa de 10 a 11 quilômetros, mais ou menos. Estádios, você sabe o que é um estádio, né? Ali vai dar mais ou menos uns 10 a 11 quilômetros. Versículo 14. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. 15. Pode continuar o texto. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Voltando novamente. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Mas os olhos deles estavam como se fechados, para que não o conhecessem. E ele disse, Jesus falou isso, e ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras, e diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais sacerdotes, eu vou ler até aqui ao fim. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós começamos, pode se assentar, irmãos. Senhor Deus, venha manifestar a tua graça sobre a vida de cada um que está presente nesta noite, começando pela minha vida e a vida de cada um de nós que aqui estamos. Neste momento vamos estar, ó Deus, falando sobre a tua palavra, e que da mesma forma como o Senhor tocou no coração desses 2 discípulos que iam andando para aquele lugar, sobre a tua palavra, o Senhor fala em nossas vidas nessa noite. Cremos no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia, e que assim seja em nome de Jesus. Irmãos, uma única forma de Deus falar conosco, e a melhor forma de Deus falar conosco, é através da sua palavra. Quando nós começarmos a nos distanciar, a ficar um pouquinho mais para trás da palavra de Deus, ou começarmos a deixar outras coisas, outras ocupações, até mesmo coisas necessárias na nossa vida, mas a ocupar o lugar da palavra, que nós deveríamos dar um tempo para ouvir a palavra, pararmos para vermos a palavra de Deus, Deus se afasta de falar com nós. É preciso que entendamos isso, irmãos. E a palavra é clara quando diz, o próprio Jesus diz, que antes de orar, nós devemos vigiar. O que é vigiar? Estar alerta, prestando atenção, porque é através da sua palavra que Deus vai falar conosco. Amém? É uma das coisas que Deus fala conosco, é através da sua palavra. Esses homens, eles já estavam entristecidos. A palavra diz ali, começando o texto,
que eles estavam tristes, caminhando por aquele caminho. Mas eles iam conversando sobre tudo o que já tinha acontecido, o que havia acontecido. Eles iam conversando pelo caminho. Mas eles, de repente, Jesus começa a andar com eles e eles não conhecem a Jesus. O que quer dizer isso? Provavelmente Jesus, depois da ressurreição, ele estava transformado, o seu corpo devia ter uma outra aparência, que não era aquela que eles tinham, os olhos deles estavam fixos no momento em que ele foi maltratado, crucificado, judiado. Então talvez eles tivessem um pensamento diferente, a mente deles estivesse pensando diferente. E Jesus, após ressuscitar, com certeza estaria com uma outra aparência, dizendo assim, talvez glorificado. Mesmo Maria Madalena também não conhece Jesus. Quando ela vê Jesus, ela pergunta se era o jardineiro. Por quê, irmãos? Porque ele devia estar diferente quando ressuscitou. Mas mesmo assim, irmãos, é necessário que nós estejamos alerta. Hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que toca em nossas vidas, que nos acompanha e que vai nos alertar a respeito de alguma coisa que nós possa estar saindo fora dos caminhos de Deus. Mas mesmo assim, se nós deixarmos um pouco de estar atento à palavra de Deus, nós vamos, quando vê, estamos nos distanciando dos caminhos de Deus, dizendo assim, ou até da presença de Deus. Aí pode continuar o texto lá, Mateus. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Para quê? Veja bem como que estava a mente desses discípulos. Eles tinham andado com Jesus, eles não eram bem os 12 apóstolos, né? Eles eram discípulos que estavam com Jesus, que caminhavam com Jesus, que estavam nos ensinamentos de Jesus, que viram os milagres acontecer, que viram Lázaro ressuscitar, que viram os pães ser multiplicados, que viram grandes coisas acontecer. Mas aqui eles já estavam numa situação, eles disseram, e nós esperávamos. O que quer dizer isso, irmãos? Isso já está no passado. Nós esperávamos, mas e agora? Isso muitas vezes, irmãos, acontece com nós no dia de hoje. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós trazemos um texto que foi falado, que foi escrito, que está escrito aqui para os nossos dias, para o real, para a nossa vida do dia de hoje. E aí podemos perguntar assim, será que fôssemos nós, aqueles discípulos, nós não estaríamos agindo da mesma forma? Eu creio que muitos de nós poderíamos estar agindo da mesma forma como aqueles discípulos estavam agindo, sem conhecer a Jesus. Isso significa, irmãos, que eles não conheciam realmente a Jesus. Isso significa que verdadeiramente eles não acreditavam no que a palavra dizia. E agora vamos puxar para o nosso dia de hoje. Muitas vezes nos pegamos dizendo para nós mesmos, eu esperava que esta situação fosse diferente na minha vida. Eu esperava que isso não acontecesse na minha vida. Eu esperava que Deus me respondesse a minha oração. Eu esperava que tal coisa fosse diferente. Eu esperava. Quando nós falamos, irmãos, no passado, significa que nós não estamos crendo no agora, no dia de hoje. E a palavra de Deus deixa claro que Jesus é o mesmo. Glória a Deus. Então, se Ele falou que isso iria acontecer, é porque vai acontecer. Aleluia. Mesmo que não esteja acontecendo neste momento, mas não podemos colocar para o passado. Temos que viver no presente. O Senhor Deus é o agora. O Senhor Deus é o já. Ele é o dia de hoje, Ele é o presente. Ele não é só o passado, Ele é o presente. O passado é uma história. O presente tem que ser vivido na nossa vida. Glória a Deus. E eles diziam, esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso,
E já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles imaginaram, estavam então dizendo que tudo tinha acabado com a morte do Senhor. Para frente, o texto. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Continua. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não ouviram. Agora para aqui mais um pouco. Essas mulheres, Maria Madalena foi primeiro sozinha ao sepulcro e depois foram as outras mulheres, mais duas que foram. Elas foram levar perfumes, incenso para colocar sobre o corpo de Jesus, porque isso era feito quando alguém morria, nessas crucificações que eles faziam lá, na sexta-feira. Mas no sábado já não podia mais fazer esse tipo de coisa, preparar corpo para levar ao sepulcro. E como o corpo de Jesus morreu na parte já era muito tarde, depois das 6 horas, os judeus já consideram como eles não podem mais fazer nada mais depois das 6 horas na sexta-feira. E como a palavra diz que Jesus tinha morrido na terceira hora do dia, então, na nona hora, né? Na nona hora do dia, era 3 horas da tarde, aqui para nós. E não dava tempo deles prepararem o corpo de Jesus como deveria ser preparado. E o que aconteceu? Elas foram ao sepulcro para completar, colocar perfume, enfim, no corpo de Jesus. Mas quando eles chegaram lá, foram de madrugada, quando eles chegaram lá, Jesus não estava mais no sepulcro. E alguns dos que estavam com Jesus, ouvindo que as mulheres que estavam com os discípulos, ouvindo que as mulheres tinham falado, eles também foram lá e não viram Jesus. E aí aqueles 2 discípulos continuavam em dúvida. Será que creio? Será que não creio? Que Jesus não havia ressuscitado, porque eles não viram Jesus com os próprios olhos. As mulheres tinham visto, mas eles não acreditaram, porque naquele tempo não acreditavam muito em fala de mulher. Naquele tempo era só os homens que davam um testemunho verdadeiro, não acreditavam muito no que as mulheres falavam. E eles não acreditaram, acharam que aquilo era um transtorno, era uma coisa da cabeça das mulheres. E aí, continuando para frente o texto. E ele lhes disse, honestos é a pessoa que não tem entendimento, os tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. A primeira coisa que Jesus vai contestar com eles é: vocês não ouviram a palavra de Deus? Vocês não ouviram as profecias? Vocês não ouviram o que os profetas falaram? E o que vocês estão duvidando? Continua para frente. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que o que dele se achava em todas as escrituras. Parando aqui. Nós vemos aqui também um outro texto bem parecido no caminho, que foi quando Felipe foi ao encontro do eunuco lá. O que ele estava falando, o eunuco? Estava lendo a palavra de Deus. E o que esses 2 discípulos iam falando pelo caminho? Falando sobre quem, irmãos? Jesus. Sobre Jesus. Eles iam falando, conversando, dialogando um com o outro. E aí Jesus chega perante eles. Irmãos, o Senhor vai estar conosco e vai dar o direito de nós entender o que realmente Ele tem conosco. O que Ele quer para as nossas vidas é quando nós temos compromisso com Ele. É quando nós nos incomodamos com as coisas dos céus. É quando nós nos incomodamos como está a nossa maneira de viver, para poder um dia voltar para os céus. As coisas não podem ser movidas na nossa vida como este mundo manda. A Bíblia diz que aqui no mundo jaz o maligno.
A nossa vida tem que ser transformada e dirigida pela palavra de Deus. Não podemos deixar, irmãos, as coisas de terceiros falam. Nós temos que ouvir, ou somos cristãos ou não somos cristãos. Ou somos seguidores da palavra de Deus ou não somos. Ou cremos nessa palavra ou não cremos. Porque para as promessas se cumprir na nossa vida, nós temos que crer de verdade como essa palavra nos ensina. E aqui Jesus fala para ele: vocês são necios. Vocês não ouviram o que os profetas falam, o que a Escritura fala sobre mim? Irmãos, nós não podemos colocar dúvida na nossa mente nunca. Porque a palavra de Deus diz assim que nós temos que nos revestir com o capacete da salvação. Por que fala capacete da salvação? Porque capacete se coloca na cabeça para se livrar do choque, da batida, para se livrar da morte. E a nossa vida espiritual tem que ser, nossa mente tem que ser envolvida pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. Não é assim ou não é assim? Tem que ser assim. É o que a palavra nos ensina. Ou somos cristãos, seguidores de Jesus, ou não somos. E aqui Jesus alerta eles: vocês são necios. E aí ele começa a falar para eles sobre todos os profetas que explicavam que dele se achava em todas as Escrituras. Continuam para frente. E chegaram à aldeia para onde iam, o lugar onde eles iam, a casa lá. E Jesus fez como quem ia para mais longe. E aí o que acontece? Próximo versículo. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele então entrou para ficar com eles. Irmãos, Jesus não se declarou para eles: eu sou Jesus. Vocês estão vendo que eu sou Jesus? Não. Jesus caminhou com eles, envolvendo eles com uma palavra que já havia ensinado. E aí deixa que eles que vão ter que convidar Jesus. Jesus não se convida para entrar na casa deles. Jesus não se convida para entrar na nossa casa. Ele espera que nós o convidemos. Glória a Deus. Ele espera que nós o convidemos. Ele espera que nós o convidemos para Ele estar na nossa vida. Nós temos a chave, nós temos o direito de mandar na nossa vida, fazer da nossa vida tudo aquilo que nós queremos, da forma que nós queremos. Mas só que para entrar nos céus, para ir para os céus um dia, é preciso obedecer as palavras do Senhor Jesus. Glória a Deus! Porque Ele deixa claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eles, aqueles 2 discípulos, convidaram Jesus para chegar na casa deles. E aí o que acontece para frente? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o lhes deu. Para frente. Abriram-se então os olhos e conheceram. É Ele. Abriram seus olhos e o conheceram. E Ele desapareceu-lhes. Para só aqui. Irmãos, além de estarmos interessados nas coisas de Deus, conversarmos, dialogarmos, trazermos para a nossa vivência Jesus, a palavra de Deus, como começa eles conversando sobre Jesus no caminho, é preciso também a palavra sobre as nossas vidas e depois a comunhão. A comunhão no pão, ao partir o pão, revela às nossas vidas os segredos que nós muitas vezes não entendemos. A necessidade, irmãos, da comunhão, da igreja, do partir do pão, das pessoas, é importantíssimo sobre a nossa vida. Temos que levar a sério essas coisas da nossa vida. Nada pode atrapalhar, nada pode impedir essas 3 coisas na nossa vida. Estarmos interessados nas coisas de Deus, convidarmos o Senhor para estar sobre a nossa vida, ouvirmos a sua palavra, procurarmos atender a sua palavra, crer na sua palavra, crer nos seus ensinamentos e não levar só por, mas a palavra diz assim, mas isso não está acontecendo assim. Precisamos crer, não colocar no passado, mas no presente.
que a palavra é fiel e verdadeira. E que aqui está escrito, vai acontecer. E só alertando aqui, estava escrito sobre a ressurreição de Jesus. E aí, eles já achavam que isso estava no passado. Já não estavam crendo que era Jesus o Cristo. Não estavam conhecendo Jesus mais. E o que acontece, irmãos? Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. E levar a sério. Porque quando nós participamos da ceia do Senhor, da comunhão do Senhor, indica que ali vai se revelar. O Espírito Santo de Deus vai se revelar às nossas vidas. Porque aquilo que nós estamos participando, o simbolismo do cálice e do pão, mostra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que é que nos salva. A ressurreição de Jesus, quando ela ressuscitou, ele venceu a morte. E é dessa forma, irmãos, por isso que a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, porque todos os passos de Jesus vai ser cumprido na vida do cristão. O cristão precisa ouvir a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, acreditar que Jesus é o mesmo hoje, e que assim como Jesus morreu, foi à sepultura e ressuscitou, quando formos à sepultura, se ele não voltar até lá, nós vamos ressuscitar também na sua vida, na sua volta, quando ele vier arrebatar a igreja. Precisamos crer nisso, irmãos, porque se morrermos sem crer nessa promessa, nós não vamos ressuscitar, porque a palavra deixa claro que ressuscitarão aqueles que estão em Cristo Jesus. É preciso estarmos ligados, fazer aquilo que o Senhor nos ensina, estarmos atentos. O mundo tenta nos tirar o foco. Isso não importa, isso não interessa, a Bíblia é um livro velho, é um livro antigo. As coisas não é bem assim, não é bem assim como está escrito. Pois eu digo para vocês que jamais o Senhor, jamais o Espírito Santo deixaria de esclarecer para nós esses fatos. É bem assim mesmo que vai acontecer. Quando Cristo voltar, quando os anjos tocarem a trombeta, nós precisamos estar alerta para reconhecer que é Cristo que está voltando para arrebatar a sua igreja. Precisamos estar alerta. Continua ali. E aí então, os olhos deles se abriram. Eles reconheceram, no partir do pão, eles conheceram Jesus. Vocês vejam que ali precisam processos para chegar até ali. Não é diferente na nossa vida no dia de hoje. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Irmãos, é uma forma de Deus falar conosco. Ou seja, a melhor forma correta de Deus falar conosco é através da palavra de Deus. Quando o pregador ou a pessoa fala da palavra de Deus, prega a palavra de Deus, você pode estar me vendo aqui, mas a palavra que você está ouvindo não é minha, é da palavra de Deus, é do Senhor. Isso tem que ser trazido para a nossa vida. Precisamos estar alerta a isso e não deixar que nada, mas nada mesmo, nem nada mesmo, ninguém, o mais importante dessa terra, pode nos atrapalhar de estarmos ligados a esta palavra. Amém, irmãos? Amém. Nem a nossa casa, nem a nossa família, nem o nosso emprego, nada pode nos desligar de estarmos atentos à palavra de Deus. Eu sei que tem muitos irmãos que trabalham, no caso do Noé, do Roberto, que trabalham, e muitas outras pessoas, e às vezes não têm condições de vir à igreja naquele dia. Isto o Senhor está vendo também. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é não deixarmos de buscarmos a Deus por qualquer outra coisa que podíamos deixar. Temos que estar alerta a todas essas coisas, e cada dia que passa está mais difícil. Estava vendo ali uma reportagem sobre aqueles homens astronautas que foram à Lua. Muitas pessoas às vezes até dizem, não, nunca foram à Lua, coisa nenhuma. Mas foram. Está as imagens, hoje em dia a tecnologia mostra as câmeras, tudo que é coisa que pode nos mostrar que é verdade. E é verdade mesmo, irmãos. A Bíblia mesmo diz que existem muitos mundos no universo. Não é só a Terra, não é só o planeta Terra. Existem muitos outros planetas.
E eu diria que um desses planetas é o céu. Porque o céu é real. O céu é um mundo, o céu é um reino. Onde que existem pessoas, onde que existem anjos celestiais, e aonde que espera um dia o povo de Deus que se prepara aqui. Espera para ir para lá. Isso é real. Não sei onde que pode ser. Eu acredito que seja um lugar, um planeta além do Sol. Por trás do Sol. E que nós nunca vamos poder avistar com os nossos olhos. E nem um ser humano vai poder ir, a não ser um dia que for para ir mesmo para lá. Eu acredito que isso é real tanto quanto Jesus falava para eles. Vocês são necios, vocês não estão entendendo o que a palavra de Deus fala? O céu é real. E o Senhor virá um dia para arrebatar, para buscar aquele povo que se preparou. Então é isso que nós temos que estar atentos. E aqueles homens diziam que quando passaram com aquela nave por trás da lua, que não se avista daqui, eles se sentiram muito mal. Um daqueles astronautas, segundo que eu vi ali, até é da nossa igreja, lá dos Estados Unidos. E aquele homem é um professor de escola bíblica, já há mais de 20 anos, disse que todos eles deixaram as últimas palavras deles ali, antes de eles passarem, que eles não iam ter comunicação nenhuma com a terra. E aquele homem deixa falando de Jesus, dizendo: continue crendo em Cristo Jesus, porque Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Mesmo daqui neste lugar, eu posso continuar crendo e dizendo para vocês que Jesus é o Senhor. Amém. Os outros todos falaram alguma coisa, a respeito de alguma coisa, mas ele não deixa de falar sobre Jesus, sobre o testemunho que ele tem sobre Jesus. E todo o mundo, em todos os planetas, aliás, em todos os lugares, todos os países, puderam ouvir essa mensagem, porque isso foi transmitido para o mundo todo. E aí continua. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11. O que quer dizer congregado, irmãos? Os 11 e os que estavam com eles, para frente. Os quais diziam, o que eles falaram? Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Aí continua para frente. E eles encontraram o que lhes acontecera, eles contaram o que lhes acontecera no caminho. E como deles fora conhecido no partir do pão. O que é depois que eles reconheceram que realmente era Jesus? Eles correram e foram comunicar uns aos outros. Lá Simão já tinha visto, Maria Madalena já tinha falado, eles não tinham acreditado. Mas agora eles tinham certeza que Jesus já havia ressuscitado. Eu não sei se é o texto aí mesmo, Mateus, que fala para frente, que ele vê onde estavam eles. Veja aí, certo. E falando, e eles... E falando eles destas coisas, continuaram falando sobre que Jesus já havia ressuscitado. Destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Cumprimento da igreja. Por que, irmãos, esse cumprimento? Porque eles estavam tristes, estavam sem paz, estavam angustiados, estavam tristes, e não era para menos. Mesmo, irmãos, que a fé, por isso acontece nas nossas vidas. Isso é normal acontecer em nossas vidas. Não é porque alguém, como o outro iniciou aqui, porque alguém faz uma coisa errada, ou que vai ser julgado, que vai ser condenado por isso. Não, irmãos. Quando aconteceu tudo aquilo com Jesus, eles ficaram angustiados, eles ficaram tristes. Mesmo que eles acreditassem nas Escrituras, aquilo angustiou o coração deles. Eles ainda não tinham o Espírito Santo para consolar eles, para fortalecer eles. Eles tinham só Jesus, e Jesus havia agora morrido, sepultado. Eles mesmos puderam ver Jesus naquela situação. E agora Jesus volta para eles e diz: paz seja convosco, eu estou aqui. Da mesma forma, diz que Jesus entrou naquele lugar que estava fechado,
sem entrar por porta, sem entrar por lugar nenhum. Ele se pôs no meio deles. Eu quero dizer para vocês que da mesma forma Jesus está aqui na sua vida. Glória a Deus! Por quê, irmãos? Porque nós estamos falando da sua palavra. Nós estamos falando dele. Nós estamos testemunhando da sua graça. E agora volto na vida dos discípulos novamente. Muitas vezes em nossa vida, nós nos paramos tristes, angustiados, desapontados. Às vezes com tantas coisas que nos acontecem. Às vezes, até mesmo com pessoas da nossa própria família, com amigos que nós achávamos que eram amigos e que na verdade não são. Nos desapontamos com doenças, com enfermidades, com coisas que vêm nos entristecer muito. Mas saiba que Jesus está caminhando com você. Glória a Deus. E vai chegar um momento que Ele vai dizer: paz seja convosco. Vai acalmar o nosso coração, a nossa vida. Irmãos, há momentos nas nossas vidas que nós ficamos desapontados, às vezes com nós mesmos. Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Eu deveria ter agido diferente, eu deveria ter agido de outra forma. E nos preocupamos, eu errei, o Senhor não vai gostar do que eu fiz. Ou às vezes apontamos as outras pessoas quando acontece alguma coisa errada com nós, achamos que o erro é por causa do outro, é por causa daquela pessoa, é por causa de fulano. Irmãos, nós precisamos nos voltar e ver que todos nós estamos à mercê de acontecer isso. Todos nós podemos passar por isso. Os discípulos passaram por isso, os profetas passaram por isso, e nós também podemos passar. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, irmãos: não se desaponte com a tua fé, não se desaponte com a palavra de Deus, com Jesus. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Quando você estiver angustiado, clame ao Senhor, busque ao Senhor, e Ele virá caminhar ao teu lado para te fortalecer, até que você o convite: caminha comigo, Senhor, venha. E Ele vai entrar na tua casa, e Ele vai cear com você, e você vai reconhecer que Ele é o Senhor. Glória a E Deus! que Ele está com você, e que Ele vai te ajudar, vai te fortalecer. Não se sinta desapontado. Se volta para o Senhor. O Senhor te ama. O Senhor nos ama, a todos nós. O Senhor deu a sua vida para nos salvar. Mesmo aqueles discípulos já desacorçoados, desanimados, mas o Senhor volta para eles e caminha com eles. O Senhor quer nos perdoar e quer nos colocar, estarmos atentos à sua voz, à sua palavra, a termos compromisso com eles, com Ele, verdadeiramente. Mesmo que as coisas não estejam muito fáceis. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí Ele fala que venceu o mundo. Nós, irmãos, podemos também vencer, porque nós estamos caminhando com Ele. Amém, irmãos? Às vezes até essa questão das coisas da igreja para a gente fazer não é muito fácil. Um encontro agora. Vai ter um encontro de diaconato e era para ter um encontro das mulheres aqui no mesmo dia. Os dois encontros são importantes. Então nós temos que usar estratégias para tentarmos fazer aquilo que nós temos que fazer. Tentarmos fazer. Às vezes, irmãos, alguma coisa acontece na nossa vida e não vamos ficar pensando: mas fulano nem se importou com isso. Nós não sabemos o que está acontecendo com fulano também. Nem mesmo com o pastor, nem mesmo com a pastora. Às vezes, o pastor não veio me visitar. Só quero dizer para vocês que o pastor está orando por todos vocês. Amém. E se às vezes acontecer alguma coisa que não está fácil, chama o pastor. Fala para ele lá se você precisa da ajuda do pastor. Mas muitas vezes as coisas passam desapercebidas, até mesmo para nós. Por quê? Porque também nós temos muitas coisas para cuidar e que não tem sido fácil nesses últimos dias para nós. E o pastor eu e o pastor que sabemos o que acontece. Momentos de aflição, momentos de dificuldade, momentos de lutas, momentos bem difíceis.
Mas uma coisa eu tenho certeza: a palavra de Deus não mudou e nunca vai mudar. O Senhor está presente para nos fortalecer e nos ajudar. Amém, irmãos? Eu quero que você sempre preste atenção. Aqui nós vemos, irmãos, que no versículo 15 e 16, os discípulos tiveram um encontro com Jesus. No 27, a explicação sobre as Escrituras. Eles convidaram Jesus para ficar com eles. O reconhecimento no partir do pão. Quando estavam à mesa, na comunhão. Depois os testemunhos. Eles foram testemunhar que tinham visto Jesus. Isso é preciso para as nossas vidas, irmãos. Quando Deus faz alguma coisa boa na tua vida, aliás, quando não, sempre Deus faz coisas boas na nossa vida. Muitas pessoas não têm o ganho que você tem, não têm o emprego que você tem. E aí você pode dizer assim: não, essa pessoa também pode trabalhar igual eu que vai conseguir. Às vezes não é assim, irmãos. Às vezes as pessoas trabalham nos mesmos empregos, às vezes até, e não conseguem como você tem conseguido. Por que você tem conseguido melhor? Porque a tua mente tem se esclarecido como agir. O Espírito Santo tem te ajudado, tem te fortalecido. Então reconheça isso. Talvez outra pessoa poderia estar no teu lugar, porque ele também tem trabalhado, lutado, a mesma coisa que você, ou talvez até mais. Mas por que você está aí? Porque o Senhor te deu o privilégio. O Senhor te escolheu. Muitas pessoas estão sofrendo, estão perecendo, porque não convidaram Jesus ainda para entrar nas suas casas. Mas eu quero dizer para você que aqui está, que já testemunhou e tem testemunhado o amor de Deus sobre a tua vida. Testemunhe para outros, conte para outros, fale para outros que Jesus é o mesmo. E que as mesmas coisas que Jesus já operou lá no passado, Ele opera em nossas vidas hoje. E eu digo isso sem medo de errar. Todos vocês que aqui estão, que já são batizados, que já têm seguido o Senhor, têm experimentado a vontade de Deus. Têm visto que Deus é verdadeiro, que Deus é real. Você tem visto a diferença na tua vida? Muitos poderiam, que trabalham, batalham, não estou falando só aqui de coisas financeiras, mas estou falando também no psicológico das pessoas, no agir das pessoas, no entendimento das pessoas, no compreender das pessoas, na inteligência das pessoas. Pessoas que estudam, fazem grandes faculdades, mas talvez não tenham o conhecimento que você tem. Por quê? Porque elas ainda não experimentaram a vontade de Deus sobre as suas vidas. Muitas coisas acontecem na nossa vida. E quando eu fico pensando, irmãos, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, eu fico pensando, irmãos, eu não falo muito isso, mas quando nós íamos à escola, em toda aquela sala de aula, nós éramos pessoas mais simples e mais humildes que existiam dentro daquele lugar. As pessoas mais pobres, que não tinham nenhuma roupa para vestir. As outras meninas se achavam mais porque elas tinham condições mais. Mas hoje, irmãos, se eu for ver as pessoas que viveram com nós, Deus tem me fortalecido, Deus tem me dado vida, Deus tem me dado maravilhas, um casamento perfeito, enquanto outros têm morrido, tirado amigos que têm tirado as suas próprias vidas por desespero. E eu digo para vocês, Jesus mudou o rumo das nossas vidas, mas porque nós chegamos e dizemos: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. E eu digo para você: olhe para a tua vida, para os teus amigos, para os teus conhecidos, para aqueles que andaram com você desde o tempo lá que você começou a ser a criança. Olhe para eles e agora compare a tua vida. Eu não estou falando aqui de coisas financeiras. Eu estou falando de uma paz, de algo equilibrado, de uma vida equilibrada.
mente desequilibrada. Mas o Senhor equilibrou a tua vida. Glória a Deus! A tua vida. Então, por nada deste mundo, irmãos, deixe de ouvir a palavra de Deus. Esse é o caminho. Jesus caminha com você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa mensagem são pontos importantes. A tristeza dos discípulos que eles estavam desapontados com a morte de Jesus, esperando que ele redimisse a Israel. Mas o Senhor mostra para eles que ele realmente cumpriu com isso. Segundo a importância das Escrituras, Jesus explica que era necessário sofrimento, morte e ressurreição. O coração deles ardia quando eles ouviam a palavra. O 3, a partilha do pão. O partir do pão é o momento da revelação. O partir do pão é o momento da revelação. O caminho de Emaús ensina que Jesus caminha com os seguidores, mesmo em tempos de dúvida e tristezas. Quando tentamos a compreender o que está acontecendo, quando tentamos a compreender a palavra, então nós não vamos ser abalados por nada deste mundo. E aguardamos a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, o toque das trombetas dos anjos, o povo que serve a ele vai escutar. E a Bíblia diz: os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e irão ao encontro do Senhor. E depois os que estiverem vivos. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês, irmão: o mundo vai continuar aqui, não sei quantos anos para frente. Vai haver um anticristo que vai progredir, vai ter riquezas e não sei o que, não sei o que. E esse povo desapareceu. Mas nós fomos para um planeta chamado céu, para estar com o Senhor Jesus. Aleluia! Não sei se quando Jesus voltar, estaremos vivos, eu vou estar vivo aqui. Talvez não. Mas eu tenho certeza de uma coisa, né? Eu quero morrer em Cristo Jesus, crendo que Ele vai ressuscitar os mortos. Assim como Ele